E 90% dos investidores que começam no mercado financeiro fazem o inverso. Ficam com medo quando tem a primeira queda e sai vendendo. E a gente vai montando essa carteira do jeito que está aqui, com todos esses ativos, vocês vão ver que as chances de errar são mínimas. Porque tem ativos aqui que vai contra o ciclo, tem uma correlação negativa. Ou seja, quando o mercado, por exemplo, ouro e bolsa, no curto prazo a gente vê a bolsa caindo. Agora a gente está vendo o dólar subindo e a bolsa caindo. Então, quem fez uma operação, quem mantém um percentual de investimento em dólar e de bolsa, e de repente vê a bolsa caindo e o dólar subindo, e você vê que percentualmente o teu dólar está compondo um pedaço muito maior da sua carteira, e a bolsa caiu e diminuiu essa composição, se você tentar igualar a posição que você tinha anterior, ao longo do prazo você vai ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque você vai vender o dólar agora que subiu para caramba e vai comprar a bolsa que o dólar subiu, a bolsa caiu. Então você vende um e compra o outro. Então, essa carteira montada desse jeito protege qualquer um que começa a fazer investimentos desse tipo de oscilações. E aí você vai ficar confortável. Eu falei, pô, tudo bem, o meu patrimônio diminuiu, mas eu tenho um dinheiro para comprar mais agora, no momento de queda. Para vocês terem ideia, todos lembram que em 2008 a gente teve uma crise muito feia, que teve a crise do subprime americano, que o Lehman Brothers quebrou, e a bolsa americana caiu 50%, em 10 meses, mais ou menos. Vocês lembram disso? Porque foi a última grande queda da bolsa. Então, imagine cair 50% em 10 meses. Você tem R$1 milhão e você vai olhar o seu patrimônio na corretora, tem 500 mil. Se você tem 100 mil, você olha, tem 50. Se você tem 10, tem 5. Ou seja, é uma coisa desesperadora. Então, naquela época, a Bolsa Americana ela vinha fazendo... em 2000, a gente teve uma crise, foi a crise dos .com, você lembra? Não sei se vocês lembram, muitos nem tinham nascido ainda. Eu já era velho já. Mas teve a crise das empresas de internet. E aí, depois de 2000, a Bolsa Americana ela veio se recuperando. Vocês conseguem enxergar aqui, todo mundo? Então, a Bolsa Americana veio. Aí, em 2008, teve essa crise do subprime que derrubou a Bolsa em 50%. Ou seja, você perdeu a metade do patrimônio que você tinha. Foi desesperador. As pessoas começaram a vender, realizando prejuízo e tal. Mas quem era investidor de verdade, que tinha mentalidade, uma cabeça de investidor, vamos supor que o cara falou assim, bom, eu sei que isso aqui vai voltar um dia, não vou fazer nada, pelo menos. Vou segurar a peteca. Em menos de 3 anos, 2 anos e meio, começou a andar aqui e tal. Em 2 anos e meio, o cara recuperou R$1 milhão que ele tinha. Estou botando 1 milhão só para ter um parâmetro. Então, vamos supor, o cara não fez nada, a bolsa caiu 50%, e em 2 anos e meio ele recuperou todo aquele dinheiro que ele tinha. De lá para cá, de 2010, a bolsa americana não parou de subir. Se o cara tinha 1 milhão aqui, ele terminou esse ciclo aqui agora com 4 milhões. Então, percebam que ele saiu de 1 para 4 milhões de patrimônio, só que ele passou pelos 500. Entende? Então, isso é o que eu mais tento mudar na cabeça das pessoas, porque quando começa essa queda aqui, a maioria das pessoas começam a vender. E aí eu fui estudar isso. Por que as pessoas têm tanto medo? Isso está no meu DNA, comecei a trabalhar entendendo isso, eu sempre fui muito tranquilo. Mas eu estudei alguns livros de neurociência, e os neurocientistas que falam sobre o dinheiro, eles revelam que o medo de perder dinheiro ele é processado no nosso cérebro no mesmo lugar que é processada a morte. Então, talvez, por isso, a gente tenha tanto medo de perder. Então, quando a gente começa a ganhar, a gente está muito alegre, quando começa a perder, você acha que nunca mais vai voltar ao preço que era antes. Sabe? E por esse motivo, as pessoas que trabalham essa habilidade conseguem se dar bem no mercado financeiro. E é por isso que a gente tem só 3% na Bolsa Mundial de milionários e bilionários. Por quê? É porque o cara tem uma habilidade em matemática melhor do que o resto? Não. Ele tem uma habilidade neural, emocional, mais trabalhada do que a maioria dos investidores. Tá fazendo sentido para vocês? Pelo que vocês viram até agora, vocês viram que tem alguma coisa que a gente pode aprender hoje aqui que pode mudar a forma de vocês lidarem com dinheiro?
Sim. Uma coisa que eu gosto de falar, tem alguns professores que todo semestre me chamam para dar palestra na UNB. Né? E aí, a molecada ali, 18, 19 anos, né, você pensa, você ter essas informações com 18 anos. E eu gosto de fazer aqui uma conta para vocês terem ideia de onde a gente pode chegar com investimentos. Aí, lembra do caso que eu falei da minha mãe? Minha mãe não é independente financeira. Aí eu pensando assim, poxa, quanto que minha mãe poderia ter o mínimo assim, para ela ter uma vida financeira bem estabilizada, tranquila? Eu chutei um valor assim, de 10 mil reais. Vocês concordam que qualquer aposentado que não tem condições hoje, se ele tivesse 10 mil reais de aposentadoria, seria uma boa aposentadoria? Lembra que eu falei que o teto do INSS é 5 mil. Aí eu pensei assim, bom, tá. Aí eu imaginei assim, uma renda de 10 mil mês, aí imaginei, pelas contas que eu fiz, que ela teria que ter R$1 milhão investidos. Que hoje é impossível para ela, juntar R$1 milhão. Né? E aí, quando eu chego na UNB, eu falo assim, poxa, o que eles poderiam fazer agora, com a idade que eles têm hoje, para chegar aos 60 com R$1 milhão e ter R$10 mil de renda passiva, independente de qualquer coisa, de INSS, de governo, de emprego. Então, para chegar no R$1 milhão aos 60 anos, então, se um cara está entrando no mercado financeiro hoje e começar a fazer uns investimentos um pouquinho mais adequados, não é aquele investimento que você chega lá no banco, o cara te empurra um plano de capitalização, uma poupança, uma previdência que não rende nada. Não é esse tipo de coisa, é um pouquinho mais de conhecimento que você tem que ter para comprar. Daqui a pouco vocês vão ver. Uma cota de fundo imobiliário, uma previdência que renda realmente, que hoje, graças a Deus, a gente passou muito tempo com previdências horríveis, hoje a gente já tem boas previdências que você pode fazer isso, com aporte de R$200. Então, hoje, a gente já consegue fazer isso. De uma forma bem simples e eficiente. Então, se um cara que tem 20 anos, ele fizer um investimento mensal de R$200 por mês, ele vai chegar aos 60 anos, não é nem 65, nem 70, 60 anos, com R$1 milhão. R$200 por mês. Aí lá na UNB eu falo assim, gente, é uma pizza que você não come no mês. Aí eles levantam a mão e falam assim, professor, que pizza é essa de R$200? Eu esqueço que eu estou na UNB, né? O cara vai lá no Dom Bosco e come. Na Dom Bosco, R$30 ele compra pizza para a família, né? Mas eu falo assim, bom, mas vocês entenderam que R$200 dá para fazer, não dá? Dá. Não dá? Dá. R$200 dá. O cara que está com 20 anos, ele consegue fazer R$200. E aí, o combo de vodka custa 600, mas ele vai no combo de vodka, né? É porque a pizza não está acompanhada das meninas, né? O combo de vodka está. Né? Eu já tive 18, eu sei como é que é a hierarquia de Maslow, né? De Maslow. Então, olha, e aí o mais interessante é agora. Se você multiplica aqui para você ver, ó. Você fala assim, R$200, é porque é muito tempo que eu vou conseguir juntar R$1 milhão. Não, não é. Porque se você multiplicar os 200 por, aqui acho que são 480 meses, mais ou menos, é isso? 20 anos, 40 anos, 480 meses, né? Se você multiplicar isso aqui, você vai chegar num valor de... Quanto o Vitor está com o calculador aí, Vitor? Isso, 96. Então, para a gente que já está um pouco mais adulto aqui, imagine a gente investir R$96 mil e ter R$1 milhão. Cara, parece mágica, né? Mas o cara que ele começou aos 20 anos, fazendo R$200 por mês, ao longo da vida dele, a quantidade de horas que ele precisou trabalhar foi a mesma quantidade de horas que gerou R$96 mil. Só. É muito pouco. Pega o salário de vocês e vê quantas horas vocês fazem R$96 mil. É rápido. 2, 3, 4, 5, 6 meses. É muito rápido. Mas qual que é o grande lance aqui? Ele fez um esforço de R$96 mil e tem R$1 milhão. Como que acontece essa transformação? Por quê? Porque a gente tem os juros compostos, que o tempo ele é um exponencial. Então, quanto mais o tempo trabalha com o seu investimento, mais você vai fazer esse efeito multiplicador no tempo. Agora, vamos colocar aqui, se a pessoa não conseguiu fazer isso aos 20 anos de idade, não tinha essa informação, aos 45 anos de idade, para chegar no mesmo R$1 milhão. E aí, o que vocês acham que vão acontecer? Mais que o dobro?
Quase. Você tem que multiplicar mais que 10 vezes isso aqui. Então, se o cara não fez isso até os 45 anos, para ele chegar com 1 milhão aos 60 para ter uma renda passiva de 10 mil reais mês, ele vai ter que depositar fazer investimentos mensais de mais ou menos R$ 2.500. E aí, se você multiplicar isso aqui pelos anos que falta para você aposentar, você vai chegar na conclusão que você vai ser obrigado a depositar o equivalente a R$ 500 mil. Ou seja, o que o mercado financeiro te deu, essa é a conclusão que eu quero chegar, o que o mercado financeiro aqui te deu foi 500 mil. E aqui, o que o mercado financeiro te deu foi mais do que 900 mil. Perceberam o que o mercado financeiro pode fazer para vocês? R$ 200 por mês, desde os 18 anos, dos 20 anos, você consegue juntar 1 milhão e o mercado financeiro vai te dar 900 mil reais. Se você começando aos 45 anos, o teu esforço vai ser muito maior. Você vai ter que depositar 500 mil e o mercado vai te dar o dobro daquilo, vai dobrar para você. Que já não é tão ruim. Né? Você conseguiu produzir 500 mil de renda e teve alguém que dobrou o teu investimento. Né? Então, esse é o recado que eu procuro passar para aquela galera da UNB que está começando agora. Tá? Que não é o nosso caso. Aqui a gente vai precisar de um pouquinho mais de esforço. Eu sei que tem muitos aqui que já fazem investimentos, mas a gente tem que fazer um esforço um pouquinho maior. Quando você tem 20 anos, o esforço é muito pouco. Qual que é o esforço que você tem quando você está mais velho? Você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, de repente assumir um pouquinho mais de risco em alguns investimentos que tem uma correlação, né, de risco-retorno, com um pouquinho mais de risco, com mais retorno, para você conseguir alcançar, né, uma multiplicação do seu dinheiro mais rápida. Né? Então, um pouquinho a mais de conhecimento pode fazer essa transformação para você. Pouquinha coisa. Não é tanta coisa, eu preciso fazer uma pós-graduação em mercado financeiro. Não precisa. É pouca coisa que você precisa de conhecimento para poder fazer essa multiplicação. Agora, tem alguns de vocês aqui que estão pensando assim que o quanto que é difícil poupar para fazer investimentos. Vocês estão pensando nisso aqui agora? Quem está? Seja sincero que a gente pode, só para dar essa nivelada, para eu falar um pouco sobre isso. Senão eu posso entrar no mercado financeiro, falar só de finanças, de investimentos e pronto, acabou. Mas